Olá pessoal, começando mais um programa no canal YouTube Empreendedores. Hoje temos a presença mais do que ilustre, um convidado super especial, Isao Imamura, o maior ilusionista do Brasil. Isao, prazer estar contigo, obrigado aí pela presença. Uma grande alegria estar aqui com você. Então vamos lá, vamos começar aqui. Empreendedor, a gente não perde tempo. Isao, eu queria que você comentasse um pouco aí, acho que ninguém melhor do que você para se apresentar, falar um pouco da sua experiência, comentar suas viagens internacionais, como é que começou essa paixão pelo ilusionismo e um pouco da sua história aí pra gente. Ok, eu acho que a gente tem duas fases em relação ao ilusionismo. A fase da arte, que você tem a paixão pela arte, você quer ser o artista, você quer se destacar como artista, como um ilusionista. E depois tem a segunda parte, que é o empreendedorismo. É que para você sustentar esta sua vontade, você sustentar todo este sonho, você precisa ser empreendedor para que você tenha recursos para que isso aconteça. Eu optei em seguir aquilo que eu sonhava, né? Ser aquilo que eu sonhei. Meu pai se preocupou com isso e falou, mas como que você vai depois sustentar isso, né? Principalmente no Brasil? E foi quando eu decidi então que eu tinha que começar na arte, mas ao mesmo tempo eu tinha que ser empreendedor. E esse empreendedorismo fez com que nós fizéssemos muitos primeiros e únicos aqui no Brasil. Por exemplo, fomos os primeiros que realizamos a aparição de um helicóptero na televisão brasileira. Nós fomos os primeiros a colocarmos a diferença entre mágica e ilusionismo. Porque qual é a diferença hoje? A diferença muito grande é o seguinte, o mágico, quando a gente fala em mágico, a gente lembra na figura muitas vezes da pessoa solitária, né, que tem a sua cartola, no máximo que ele gerencia com vida é um coelho ou um pombo que ele tem que administrar. Agora o ilusionista já não, é muito diferente. Ele tem que administrar uma equipe completa para que o espetáculo aconteça. Um carro não vai entrar no palco sozinho, não existe mágica, né? Existe sim uma técnica para que o carro entre lá no palco. Aí já começa a diferença do empreendedor. Então o ilusionista, ele está totalmente ligado ao empreendedor, porque você tem uma equipe, você tem que ter um trabalho em equipe, você tem que ter estratégia, definição. Exato. E o mágico é mais carreira solo. Exatamente, ele tem esse luxo, né, de ser. Entendi. Então a gente fala, todo ilusionista obrigatoriamente, né, passou pela experiência de mágica, para ele poder depois, né, passar para o seu time o que é que tem que fazer. Curiosamente, depois que nós colocamos essa distinção aqui no Brasil, 10 anos depois, os Estados Unidos reconheceram que mágica é diferente de ilusionismo. Uma especialidade da mágica é o ilusionismo. Né? Então, o nosso sonho era trazer os grandes espetáculos para o Brasil. E, né, fomos lá tirar no gol, aí erramos, acertamos no escanteio, porque o gol, que era o mercado brasileiro de entretenimento, não estava pronto ainda para receber. Tínhamos que fazer um investimento muito grande para fazer o público brasileiro entender o que era ilusionismo, que era legal assistir um show de ilusionismo. Então, acabamos indo para um outro caminho, corporativo. Foi quando a empresa, a Scania do Brasil, nos procurou através de uma agência de um amigo nosso, Celso Greco, e ele disse para nós, olha, a Scania queria fazer algo espetacular com o caminhão. Já fizeram de tudo, né? Caminhão que rodopia, caminhão que fica rodando como um peão. Agora, o que mais que pode ser feito? Eu falei, que tal fazer a aparição de um caminhão? Ele, como? Na frente de jornalistas, na frente de público, né, de um público ao vivo? Exatamente. E aí nós fizemos isso pela primeira vez na história, em 1993. Nossa, foi a primeira grande, né, aparição ilusionista aqui no Brasil. E foi um sucesso. Daí em diante, as empresas descobriram que seria possível criar um marketing, né, um planejamento de marketing, incluindo o quê? Demonstrações de ilusionismo ao vivo com o produto. Dava um impacto totalmente diferente do que o público está acostumado a ver. Exatamente. Então, aí veio desde, né, Unilever, Nestlé, todas as grandes empresas, Microsoft, bancos de todo tipo, nos procuraram para quê? O que você pode fazer para nós? E este foi o nosso grande desafio. E já que você está falando de tudo, esse relacionamento do ilusionismo com o empreendedor sempre buscando inovar, mudar, melhorar, aperfeiçoar alguma coisa que acontece. Como é que é o seu processo criativo? Como é que você vai bolar quando chegou a questão da Scania? Qualquer outro, quando você vai se apresentar para um show, alguém pede algo inédito, quer fazer uma coisa, como é que é esse seu processo? Como é que funciona? Ok, a gente estuda os seguintes elementos. O primeiro elemento é qual que é o desejo do cliente. Por que ele quer fazer, né, um caminhão aparecer ou desaparecer? Muitas vezes, muitos clientes nos procuraram, clientes grandes,
Né? Oi, Sal, você consegue fazer a desaparição de um automóvel? Né? Eu falo, consigo, né? Mas qual que é o objetivo? Não, é que nós estamos lançando um novo modelo. Então eu falei, então melhor do que desaparecer é fazer ele aparecer, se é um lançamento, né? Ele, mas isso é possível? Claro que é, né? Então eu acho que a primeira coisa é entender qual que é o objetivo do cliente, para nós sugerirmos a ele qual é a melhor estratégia para ele ter esse impacto que deseja. Segundo ponto é quais são as condições técnicas que ele tem no local. Por exemplo, não adianta eu falar ele querer fazer aparecer um automóvel, né, numa sala onde mal cabe um automóvel, por exemplo. Então ele teria que, né, ter uma estrutura adequada, técnica, para que o automóvel aparecesse. E terceiro ponto que eu falo é o orçamento, né, o budget, o que ele tem de verba para fazer isso. Muitas vezes não é porque trabalhamos com empresas grandes que elas têm uma verba grande. Um orçamento ilimitado, né? A maioria das vezes, principalmente agora, em época crítica como que o Brasil está vivendo na economia e na política, essas verbas diminuem. Então, aí entra o quê? A criatividade. Cada vez mais tem que ser... O que podemos fazer que vai causar um impacto, mas com a verba limitante que ele tem lá. Bom, empreendedor a gente já sabe que naturalmente é a pessoa que corre riscos, não tem aquela muita preocupação, as pessoas falam, isso aí não vai dar certo, ou é impossível, como você está mostrando agora. O ilusionismo tem que tentar mostrar o impossível e tornar isso possível. E falando nisso, como é que é empreender no Brasil hoje? Ser empreendedor não é fácil, né? Por todas as dificuldades que a gente encontra, as barreiras, mas muitos acreditam vai em frente. Então, empreender não é fácil. Você escolheu um caminho, ser ilusionista. Como é que é o empreendedor ilusionista? Para ser ilusionista, você tem que gostar muito, né? Porque não é uma questão apenas de ter uma fórmula e seguir isso, né? Aquela coisa, uma vez eu vi o Bidis falando isso, né? Porque chegar, né, onde você sonhou chegar, uma hora você chega, por todas as dificuldades, ainda você consegue chegar. Eu acho que o mais difícil é o que vem depois de que você chega. A primeira coisa, no começo, ele tem que lutar contra si em relação a alguns costumes que ele tem que adquirir para que ele seja um bom empreendedor. Ou seja, muitas vezes ele não tem disciplina, não tem organização, não tem um conhecimento de finanças, então ele tem que mudar, né, para que ele consiga ser um empreendedor de sucesso. Então ele tem que fazer, com o tempo que ele vai amadurecendo o negócio dele, manter as qualidades boas, adquirir aquelas que ele não tem e com essa nova aquisição, ele se torna assim, então, um novo ser. E este novo ser é que vai fazer com que o negócio desenvolva até um certo patamar. O detalhe é que depois que ele chega nesse patamar desejado, se ele mais uma vez não estiver disposto a se renovar mais uma vez, a enfrentar tudo isso de novo, o que acontece? Tudo aquilo que ele construiu, mas ele não consegue dar um próximo passo. O pessoal fala muito, né? O empreendedor, ele tem a ideia, ele tem a visão, ele quer empreender, ele tem aquela energia, aquele gás, mas o empreendedor, naturalmente, às vezes, é uma pessoa que enjoa muito fácil das coisas. Ele vai, ele batalha, a hora que ele consegue, a hora que assim, resumindo, a hora que virou rotina, ele não quer mais saber, porque virou uma rotina, você começa a questionar, a ter suas dúvidas. Exato. E a importância, a gente voltando à diferença do mágico e do ilusionista. Você tem que ter uma equipe por trás, né? Exato. Então, assim, o empreendedor é aquele cara que tem as ideias, mas ele enjoa. Só que para dar continuidade a essas ideias, você precisa ter uma boa administração, você precisa ter uma boa equipe por trás te dando suporte, operando para você pensar em novas ideias, novas atividades. Isso é perfeito. E é este o grande conflito com o ilusionista. Porque o ilusionista, se você vê alguns filmes que, né, onde Hollywood mostra, né, tem o ilusionista, o grande truque. O ilusionista, ele é um cara que ele não é ele é comunicativo no palco, mas na vida particular dele, ele é todo fechado em mais volta de segredos, mais introvertido e segredos, porque o segredo é o negócio dele. Tá. Então, o que ele menos gosta de fazer é compartilhar o que ele aprendeu de novo com outra pessoa. Só que o que tem que ser diferenciado? Uma coisa é na arte ele fazer isso, outra coisa é no empreendimento ele fazer isso. Então, realmente ele tem que ter essa visão diferenciada de que a equipe é fundamental para que ela continue fazendo, ele tem que transmitir determinados valores para essa equipe, para que essa equipe continue aquilo que muitas vezes ele já achou banal, ele já se cansou de fazer. E falando nisso, já que a gente está falando de empreendedorismo, a sua trajetória, a sua experiência incrível, quais dificuldades você teve como empreendedor? Tipo assim, isso aqui foi um problema, caiu dentro da minha vida empreendedora, e como é que você superou isso daí? Ok. Bom, o primeiro problema que eu tive foi a mão de obra, né? Eu não consigo fazer o espetáculo sozinho. No Brasil, você tem que formar um a um. Né? Então, você forma aquela assistente que fica perfeita durante um tempo, mas depois as coisas vão mudando, ela casa, ela busca outros, né, objetivos de vida. Então,
é uma situação onde você tem que o tempo todo criar um método de ensinar pessoas, um método de educar pessoas. Eu acho que talvez seja por este motivo que muitas empresas nos chamam e muitas vezes nós fazemos seminários e palestras a respeito do quê? Da arte de aprender por conta disso, porque temos que ser especialistas em ensinar. Ou seja, então, a minha primeira dificuldade no Brasil foi ter uma mão de obra onde eu podia, durante um bom tempo, usufruir dessa mão de obra e gerar um negócio. Nessa questão que você estava comentando da importância de educar as pessoas, de formar as pessoas. Se eu quiser me tornar um ilusionista hoje, você acredita, você mencionou da internet também, é possível a pessoa ter uma formação através da internet? Existem cursos específicos para se tornar um ilusionista? Ou, especificamente no Brasil, existem escolas de formação? Já existe algum projeto definido? Veja bem, o que temos hoje são escolas de mágica, que dá o primeiro passo para aqueles que querem aprender mágica ou dá um passo mais avançado para aquele que quer ser um mágico, especialista em moedas, em cartas de um baralho. Isso nós já temos alguns cursos específicos para isso. Mas para o ilusionismo, como o ilusionista como profissional, nós não temos, né? Então, exatamente esse que é o conceito que vamos agora desenvolver, que vai ser como podemos formar ilusionistas de qualidade aqui no país. E qual que seria a forma de fazer isso, né? Então, estamos estudando já isso há alguns anos e estamos chegando a boas conclusões e nosso desejo agora é que nós possamos fazer exatamente isso se tornar realidade. Esse, então, é o nosso próximo objetivo, é a formação de uma nova geração de artistas, mas de qualidade, né? E não de artistas que aprendem apenas a mágica no atuar sozinho, mas que ele possa aprender a ser um ilusionista se ele desejar, ele possa criar um grande espetáculo, ele possa ser um profissional de qualidade. Muito interessante. E como é que você vê, você mencionou de palestras, como é que você leva esse mercado do ilusionismo para as palestras corporativas? Como é que surgiu isso daí e o que você tem feito? O ilusionista ele já teve que gerenciar dezenas de pessoas, centenas de pessoas, né? Muitas coisas deram certas, muitas coisas deram erradas. Ele teve que mudar toda a forma dele, muitas vezes, de agir. Como artista, muitas vezes, a pessoa é impulsiva, né? Ela muitas vezes não é mansa, principalmente na hora da crise, né? Quando a coisa está dando errada, ele chega lá como um diretor de teatro, muitas vezes, né? Aos gritos, usando toda a energia que ele tem, porque o importante aí é fazer a coisa dar certa e não a forma como você faz isso. Então, acho que tudo isso foi um aprendizado para mim, porque eu fiz tudo isso, eu já cometi todos esses erros, né? De fazer isso com equipes que, muitas vezes, tudo bem, o espetáculo acontecia, mas qual foi o preço disso, né? Quer dizer, o quanto que uma pessoa, muitas vezes, foi desqualificada desnecessariamente, ou o quanto que uma pessoa perdeu até o estímulo de continuar por conta desse tipo de atitude, né? E de uma liderança que não foi uma liderança correta, uma liderança adequada. Então, hoje nós mudamos, a grande diferença de hoje é exatamente isso, o desafio. Como fazer as coisas acontecerem, mas você tendo uma liderança mais respeitosa, uma liderança onde você consegue compartilhar com outra pessoa aquilo que você tem que fazer de uma forma adequada para que ela assuma essa responsabilidade e não muitas vezes na forma impositiva que a gente falava. Faz o que estou falando e acabou, o resto depois a gente resolve, né? Então, são coisas assim que são experiências que valem a pena e que nós colocamos nas palestras. E em cima disso daí, o que você acha que são as características em todo o seu aprendizado, em cima dos erros, das vitórias, o que você acha que fica de aprendizado mesmo para passar para quem está empreendendo hoje ou quem quer começar aqui no Brasil a empreender? Quais são lições assim que você fala, isso daqui é importantíssimo a pessoa ter esse conhecimento? Ok. A primeira coisa é conhecer de todos os ângulos o seu negócio, né? Aquilo que pode dar certo, aquilo que pode dar errado. Normalmente nós somos muito otimistas em algumas situações e queremos ver só o lado bom da coisa, né? E ao lado ruim que muitas vezes vai nos ditar a mudança de caminho que temos que fazer. Segundo ponto, eu acho que o empreendedor tem que desenvolver a fé. Por que fé? Porque fé é a certeza de que aquilo que você está acreditando, naquilo que você está investindo, a fé de que aquilo vai acontecer. Muitas vezes a fé naquilo que a pessoa deseja é fundamental para que aquilo que ainda não existe
passa a existir. E o outro ponto é o posicionamento. Posicionamento por quê? Porque muitas vezes nós misturamos o posicionamento com a condição. Então, como vamos dizer, qual que é o seu posicionamento? Ah, eu sou o rei. Ok, você é rei. Ótimo. E qual que é a sua condição hoje? Minha condição hoje é que eu não sei onde é que está meu castelo. Né? Meu castelo ficou longe, eu me perdi, estou aqui na floresta. Ok. Isso não significa que porque você está abandonado na floresta, você é um sem teto, você tem um teto, simplesmente você se perdeu, né, do caminho do seu castelo. Então, ou seja, mesmo naquela condição muitas vezes difícil, você continua sendo o rei. E esse posicionamento é fundamental para que você não perca aquilo que você construiu. Isso até é momentâneo, né? Você está fora. Então, acho que são esses pontos que o empreendedor ele tem que ter e manter sempre com ele, que são fundamentais para qualquer tipo de negócio. Bom, pessoal, a gente teve um bate-papo super especial com o Isao Imamura, o maior ilusionista do Brasil. Isao, muito obrigado, mas queria saber como é que faz para a gente contactar? Site? A forma de contato, eu acho que mais eficiente seria o site, que é o www.isao.com. Muito bacana. Isao, obrigado pela presença, muito bom bater esse papo com você, assim, todo o seu conhecimento e experiência. E a gente volta em breve com o programa Empreendedores, com mais novidades para vocês. Muito obrigado.